artistas, selos e festivais independentes, marcas, enfim, podem se articular e se conectar no meio da música. Esse painel, então, quem vai falar é a Mari Martins, da Marquise 51, o Matheus Bedin, da Raider, e o Eduardo Panoso, da Buzz. Por favor, cheguem aqui, fiquem à vontade. E vamos lá. Passar o microfone para ti. Passem o Du. Vou passar para uma... Não, tô brincando. E aí, galera, que tá aí? Galera, caso queira um microfonezinho, tem aqui também, Tá. Tá todo mundo ouvindo? Tá massa? Tá show? Aumentar o volume? Acho que... Bom, dá pra aumentar um pouquinho? Som. A gente vai falar bem pertinho, assim. Bom? Então, eu acho que a primeira coisa que é legal a gente fazer é a gente se apresentar um pouco, quem que a gente é, cada um, assim, e quem que a gente tá fazendo aqui. Eu sou o Eduardo, eu toco na Catavento, que vai tocar ali às 11 por aí, então vão no show, por favor. Co-criador do selo Holy Bomb Records, junto com a galera que fez tudo isso, que tá muito foda. Enfim, eu criei esse projeto Buzz Music Content, que a ideia é basicamente registrar o impacto e a cultura ao redor da cena independente, tentando entender como melhorar essa cena e dando de volta para a cena um feedback de informação que funcione, enfim, para ela se acelerar ainda mais. E isso aqui está sendo registrado também, vai sair na internet, porque uma galera que não colou aqui pode gostar desse conteúdo, enfim. E é isso, basicamente. Acho que vou passar a bola para a galera se apresentar rapidinho e daí a gente toca. Oi, galera, Festival Me Chame. Eu sou a Mari Martins, da Marquise 51. Marquise 51 é um hub criativo, fica lá em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 51, onde a gente trabalha em várias frentes para o mercado da música e cultural. Nós somos um estúdio de ensaios, gravação, uma produtora cultural e também somos ali uma rede de várias empresas que nos ajudam a colocar essas frentes na rua, né? Então a gente faz o Festival Morro Stock, representamos, né, e somos selos de diversas bandas, e também abrigamos iniciativas como um ateliê de artes, agências de propaganda, um DJ ali no nosso espaço, no nosso casarão. Então, por enquanto é isso, também toquei no evento com a minha banda, Mari Martins and the Soulmates, nesse clima é isso, né, a gente faz de tudo um pouco. Passar a palavra então para o pessoal. Alô, tudo bom? Meu nome é Matheus. Primeiramente agradeço o convite do Eduardo aí, que, cara, eles, paralela a Holy Bomb, eles são um centro de resistência, assim, da cena independente, e eu circulo bastante o Brasil e eles são realmente conhecidos no Brasil todo. Então, cara, de parabéns, que esse seja o primeiro de muitos, assim, festivais. Eu sou publicitário, eu trabalho na Raider e lidero junto com o time, assim, esse novo momento da marca. E acho que eu vou focar um pouco mais nesse período onde a marca se conectou, de fato, com a cena independente. Cara, não sou especialista em nada, vou realmente trocar uma ideia aqui, explicar um pouco como é que a gente fez e o que eu acho que talvez as marcas precisem fazer ainda mais para, enfim, ajudar a crescer também todo esse movimento independente. Legal. A ideia aqui é justamente falar de experiências, mas tentar, sei lá, vislumbrar um futuro possível. Boa. Com isso tudo. Eu vou jogar assim, uma premissa do que eu acho que é o momento que a gente vive, e aí vocês, enfim, depois a gente discorre. Mas eu tenho muito a visão, e venho construindo essa visão ao longo de uns anos pra cá, de que assim, tá, o mercado musical mudou, bababá, essa coisa toda, mas de fato música hoje é uma parada gratuita, que é muito difícil vender a música em si, e aí como é que se vive disso? Isso gera uma grande complicação para o artista, para os agentes culturais. Ao mesmo tempo que a mesma parada que veio e tornou a música gratuita, ela tornou o artista capaz de construir uma comunidade, o artista pequeno, estou falando de micro galeras, como eu acho que a gente é micro ainda, mas enfim, e criou essa possibilidade de criar comunidades ao redor disso. E as marcas
podem muito se aproveitar disso, porque às vezes quando uma marca vem falar contigo, tu já sente uma parada tipo, não, estão querendo me vender uma coisa, eu não vou ouvir. E com o artista não, as pessoas são abertas, né, ao que o artista tem a dizer. Então, eu vejo que isso é uma possibilidade, um caminho para o artista também tirar uma grana das marcas, de certa forma, e da marca tirar, entre aspas, um pouco do público do artista, se aproveitar disso, e isso se retroalimentar de uma forma que funcione muito bem, assim, porque a comunicação está passando por uma mudança muito fodida, onde as pessoas estão com um alerta de bobagem, assim, que não estão comprando qualquer parada, e também a música mudando, assim. Tem muita coisa acontecendo nesse momento, enfim, a Red Bull tá aí, esse festival tem várias marcas já envolvidas, a gente está vivendo isso, mas eu queria enxergar também como vocês veem isso, como que vocês já tiveram experiências com isso, positivas, negativas, bem como vocês enxergam esse panorama no momento, assim. Então, tentando dar início, né, esse debate também, obrigada aí, Cone Bomba, Paralelo, todo mundo pelo convite, muito, muito feliz de estar fazendo parte dessa iniciativa. E eu acho que o mundo ele está mudando, né, se transformando radicalmente, assim. Tanto que essa iniciativa também das pessoas que querem esse retrocesso tão fortes, né, porque o mundo está mudando e a música está no meio desse bolo, e a comunicação está no meio desse bolo, e o mercado tradicional, como se organizava, cada vez mais é totalmente diferente. A gente está correndo atrás disso, né? E eu acho que com a internet, com a distribuição desse conteúdo grátis, fez, né, com que o artista tivesse que encarar essa coisa do it yourself, né? Do dá para fazer, fragmentou, né? Esse mercado cultural de uma maneira que hoje em dia, né, nós, né, vários pequenos micronúcleos fazendo, né, o que antes eram poucas grandes pessoas fazendo. E ao mesmo tempo tentando sobreviver disso, né, das nossas ideias, da nossa arte, e que então a gente obrigatoriamente vai ter que dialogar com o mercado, né, porque a gente precisa viver disso. Então, festivais, shows, turnês, bandas, lançamentos, criação de conteúdo, eles se fazem com o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho hoje em dia, né? O pessoal na Marquise 51 é a galera que veio de vários lugares, ou antes tinham outros empregos e trabalha lá todo dia para tocar isso e fazer acontecer. De uma maneira ainda mais caótica, né? Porque ninguém se formou para trabalhar nisso ou para fazer isso, mas com um amor muito grande, né? Porque é um propósito, né? Que se tem viver da música. Então, cada vez mais a gente, sim, quer dialogar, né, com as marcas, com essas empresas que estão ligadas no futuro, né? E que essa nova juventude, essa nova maneira de fazer, de empreender, de levar a vida, é se conectar, que nem ele estava falando, é uma maneira de se manter fresh, de se manter nova, né? Então, eu acho muito importante essa relação das marcas. A gente vem também de muito tempo fazendo muita coisa independente, né? Carregando um piano assim sozinho, né? Colocando como o Festival Morro Estoque, por exemplo, que também até então um festival que se fez de maneira independente, depois se fez com pequenos incentivos públicos, né? Depois se ganhou um fundo maior, mas ao mesmo tempo agora a gente vive uma crise total, né, nos investimentos públicos para a cultura. Então, agora se reinventando novamente, tentando iniciar, como o Festival Enxame, esse diálogo, né, com as marcas enfim. Mas passando a bola aí, eu acho que essa nova tendência, né, do mercado cultural criativo, dessa juventude que está empreendendo e fazendo acontecer com as marcas, um grande futuro aí para o mercado cultural. Eu acredito, na verdade, a gente vê várias marcas adotando já essa parceria com uma cena mais independente, tal. A gente vê a Red Bull, acho que isso foi sempre meio core da marca. A gente vê Budweiser, a gente vê Heineken, a gente vê a Jägermeister fazendo coisas muito conectadas a isso. E isso é um bom sinal. A gente vê Raider fazendo isso é um bom sinal, mas eu acredito, eu entendo que as marcas ainda não sabem que tem que se conectar, mas elas não sabem como se aproveitar da melhor forma
disso. Eu acho que isso passa muito pelas estruturas de marketing dentro das empresas. Eu acho que, claro, tem que estar alinhado com a visão estratégica da empresa. Faz sentido, não faz sentido. Mas ter esse agente cultural dentro da empresa, ou ter uma parceira tipo a Mari, que consiga fazer essa interface com a rua, essa interface com a cena independente, é fundamental. Eu vejo que tem que ser um ganha-ganha, né? Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a cena independente não tem grana, não tem tanta visibilidade, etc. E é uma forma da marca se manter fresh, se manter conectada. Então acho isso realmente uma coisa de ganha-ganha, e uma coisa importante é que tu não pode querer se conectar ao movimento e tentar moldar ele, né? Eu acho que tem que ser uma coisa super natural, tem que ser um olho no olho e botar as cartas na mesa e fazer uma negociação bem aberta, assim, pra... Cara, não pode ser extrativista, não pode querer moldar a parada. Eu acho que se a gente quer se conectar de uma forma autêntica com algum movimento, ele tem que se manter autêntico, né? Então a marca, ela tem que bater no peito às vezes e dizer, não, a gente vai se conectar com isso, e isso é dessa forma. Uma outra coisa que eu vejo é que as marcas, estou sendo bem generalista aqui, mas que elas entendem que isso é um mercado de nicho ainda, mas não é. Eu acho que depois, né, internet, facilidade de produzir, espalhar conteúdo, é aquela clássica nicho de massa, sabe? Então, pode ser nichado num lugar, mas com a internet tu consegue atingir milhares de pessoas que estão interessadas pelo teu conteúdo, né? Então, e quem fez muito bem isso no início da tal da cauda longa foi o Jeff Bezos da Amazon, e hoje ele é o cara mais rico do mundo. Então, eu acho que tem muito suco para tirar aí. Eu acho que tem que se educar, de certa forma, as marcas, os profissionais das marcas, assim, ou ir aprendendo, fazendo e aprendendo, assim, muito dá para fazendo, vai fazendo e vai entendendo qual que é o melhor formato, assim, porque é um momento que eu acho que realmente se conhecer e entender como é que se pode ter esse ganha-ganha, essa sinergia entre marcas e cena independente. Acontece na música, acontece na moda, acontece nas artes, no design, né? Isso, a cena independente em diversas disciplinas, assim. Então, eu vejo que é um pouco isso, assim. É um aprendizado que tem que ser sendo construído, uma relação que ela tem que ser construída, assim, de forma bem aberta, né? Eu tô trocando essa ideia com uma galera, assim, tava em São Paulo agora, eu falei com o pessoal, a Ti já tinha trocado uma ideia com o Jonas também sobre isso. E aí, eu não lembro quem falou exatamente, mas que um dos problemas é justamente que quem toma as decisões dentro da marca, sei lá, é que nem político, o cara cai tudo, assim. Tipo, tu tava construindo isso com o cara, daqui a pouco com a marca, só que é uma pessoa lá dentro que vai tomar essa decisão e te vai dizer sim ou não, e depende muito. E aí é de se pensar daqui a pouco, sei lá, de se manter relações que vão além da pessoa, sabe? Enfim, não necessariamente o Matheus, daqui a pouco, sei lá, o Matheus não está mais na Heider, o que vai acontecer? Sabe? Tipo, acabou completamente um diálogo lá dentro, teria que ter uma estrutura, isso é um problema, assim. Eu acho que é um discurso que está acontecendo agora, mas que as marcas elas têm que construir relevância cultural. E essa relevância cultural se passa muito por se conectar com movimentos, muitas vezes independentes, para fazer essa parada que eu falei, ele deixar um negócio fresh, fazer uma marca que ela seja conectada, que faça sentido, porque, cara, não dá para ser extrativista e não dá para ser filantrópico. Então é uma coisa que... É um equilíbrio ali, né? Tem que ter, é um equilíbrio e, cara, eu acho que está se entendendo, está se buscando, mas é importante a marca ter uma visão estratégica bem clara, assim, entender que ela precisa, para sobreviver e para se destacar e para criar valor, ela ter essa relevância cultural, sabe? Então isso é muito importante. Eu acho que muitas marcas, tipo Red Bull, Nike, Adidas, elas têm um gestor de cultura dentro da empresa, assim. E eu acho que essa é a pessoa que vai deixar e meio que às vezes moldar, e tem que ter jogo de cintura para falar com aquele executivo que talvez não entenda e não faça tanto sentido, assim, né? Então é um pouco isso, assim, é um desafio, mas é um desafio legal, né? Essa pessoa te fala com a rua, assim, sei lá, acho. Mas tu falou um lance legal de que não dá pra ser extrativista, não dá pra querer moldar.
Eu acho que é justamente isso, as marcas se comunicaram até agora moldando, tipo, eu quero esse comercial, eu quero comunicar dessa forma, não sei o quê. O legal dessa nova fase, digamos assim, é justamente a verdade que ela tá passando, sabe? Justamente esse ponto. Teve um vídeo que eu vi esses dias sei lá, acho que era da Vice, sobre o Coquetel Molotov, e aí o Giovanni Cidreira, que é um artista bem novo, ele falava assim, o único problema desse lance de, enfim, marcas apoiando e esse lance todo é que tem pouco. Eu concordo, assim, não sei, Mari, do teu ponto de vista, se tu vê algum problema nisso, assim, é porque, sei lá, pode ter artistas que, não sei, vem algum problema, não sei do teu ponto de vista, assim. Agora, com esse assunto, né, sempre recorrente, né, a todas as reflexões sobre as parcerias das marcas com as iniciativas ligadas à arte, vem sempre aquele debate, né, também daí pro lado do artista, né, sobre essa relação, enfim, e como isso não vai tirar a verdade, né, do seu trabalho. Mas eu vejo que muito diferente, eu vejo que é uma questão também do próprio artista se empoderar, né, e saber estar preparado e ter propostas interessantes para trabalhar e aproveitar esse momento, né, que está aberto, em que ele representa ali a verdade, né, e digamos essa proximidade, né, com as pessoas, e a marca quer se aliar a isso de alguma forma e ver a vantagem, como tu falou, tem que ser ganha-ganha, né, então é uma questão do artista se empoderar e saber do seu valor e quanto ele está, enfim, representando, né. Ainda encontra, eu acho que, muito mais resistência do que a gente acha, assim, né, nas pessoas, nesse mercado independente, né, que está se profissionalizando, né, que está realmente entrando, né, nesse mercado. Eu participo de vários debates e isso vem sempre à tona, e tem uma galera que trabalha muito tempo nisso e experiente, tem resistência forte, né, com essa relação. Mas eu acho que a gente vê de uma outra maneira, assim, como tu tá ali hackeando, né, aquele lugar que era só dos grandes, né, que era praticamente inatingível, né, ou que, enfim, uma marca também tem o poder de inventar seu próprio festival e fazer e colocar o nome dela só e trabalhar nisso, né. Que bom que é um momento que elas procuram a verdade, né, e a conexão com as pessoas que tem o Festival do Enxame, né, para se aliar e estar ali junto, somando, né. Mas é uma relação que vai se construir, acho que a rede, né, de pessoas que estão trabalhando na música também estão se preparando e se empoderando e profissionalizando para fortalecer ainda mais essa relação. Que isso aí é o futuro, né, e não vai parar, então. Mas tem ainda um pouco uma resistência, mas até as pessoas, eu acho, verem como está funcionando e como pode ser positivo, né, na sua trajetória. Acho que a palavra é essa, é hackear o sistema, né? Dos dois lados. Entender como a gente consegue se manter independente ou se aproveitar no bom sentido das marcas e vice-versa, né? Eu acho que o fato de tu estar aqui hoje é muito importante, porque eu já vi muitos debates sobre isso em que não tinha ninguém de uma marca, sabe? Aí ficava, tipo, vários artistas batendo cabeça e, cara, chama pra conversar, sabe? Vários eventos até assim em São Paulo, por exemplo. Enfim. Mas eu acho que isso que a gente está falando não é nada novo, né? Artistas sendo patrocinados e papapá. O que a gente está falando de novidade aqui é que artistas pequenos, micro atividades, enfim, estão conseguindo criar essas comunidades e aí sim se aproveitar disso e as marcas se aproveitando disso. Da mesma forma que os artistas e enfim, os festivais têm que tomar cuidado ou para, enfim, precauções para não se queimar, digamos assim, nessas parcerias, de que forma a marca se prepara assim para isso, Matheus? Tipo, o que ela olha na hora de fechar ou não fechar, de apoiar ou de não apoiar? Tem alguns pontos assim que são mais olhados, até pra galera, enfim, pensar nisso também. Sim. Cara, eu acho que vai muito da visão da marca. Eu acho que a marca ela tem que ser consistente com ela mesma e entender, beleza, eu tracei esse objetivo, eu tracei essa visão estratégica e eu vou buscar formas para essa visão fazer sentido e para botar ela na rua. Eu vou dar um exemplo do festival que a gente fez no Rio de Janeiro,
no início desse ano. Raider sempre teve uma conexão muito forte com a música, desde os anos 90, Raider Hits, não sei o quê. Só começou a perder muito forte a conexão com o público jovem. E a gente elegeu o Rio de Janeiro como nosso mercado, beleza, vamos começar por aqui esse novo reposicionamento. E se passava muito por essa verdade da marca, né? Se passava muito, beleza, vai se passar por um festival de música. Só que como é que a gente vai construir isso, né? A gente pensou que o Rio de Janeiro não é um lugar onde as pessoas... quem é da Zona Sul fica na Zona Sul, quem é da Zona Norte fica na Zona Norte. Então, pô, a gente vai criar um festival que valorize a cena independente e que estimule as pessoas a fazerem um intercâmbio na sua própria cidade. Assim, é quase, tô dando esse exemplo, que foi no Rio de Janeiro, que é o carioca conhecer a sua cidade. Então a gente não foi lá e não construiu nada, na verdade. A gente viu as cenas e os rolés que estavam rolando e foi lá e deu holofote para eles, deu voz para eles, deu visibilidade, sabe? Então, eu acho que quando eu falo que para não ser extrativista é muito isso, sabe? Tem que... Cara, é delicado, às vezes é muito delicado. Às vezes tem gente que não quer, tem artista que talvez não queira, sabe? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas dando o exemplo, assim, cara, eu acho que varia de caso para caso, assim. Mas é importante querer se conectar de forma autêntica, não querer moldar a parada e é muito... As bandas precisam de visibilidade, ou a cena precisa de visibilidade, então a gente pode dar visibilidade, a marca precisa se conectar com isso, então, cara, eu vejo que é um ganha-ganha, assim, e ela tem que acontecer dessa forma, né? Então a gente fez muito isso, um festival para valorizar a cena independente carioca, então a gente não tem a propriedade para fazer isso, sabe? Então vamos em busca de quem tem. A gente se propôs para a marca não falar o que a gente não sabe. Então vamos em busca de quem sabe, né? Então é mais ou menos isso. Se eu quero falar de cena independente aqui em Caxias, cara, eu vou buscar os caras da Rolling Bomb, eu vou falar com um Panoso para isso, porque a gente não tem a propriedade disso, mas ele tem. Então é um pouco isso, sabe? A marca ela tem que ser claro para ela que ela precisa das outras pessoas para conseguir fazer evoluir o que se quer, sabe? Então, não sei se eu fui muito evasivo, mas... Não, mas isso até leva a outra pergunta que eu meio que queria fazer, assim, porque quando a gente fala que a gente não está muito preparado, às vezes, para lidar com isso, eu fico muito pensando se a gente deveria ter, sei lá, planos de mídia mais fodas e ir para esse lado, assim, nossa, como é que eu vou apresentar quantas pessoas vieram para o enxame, qual que era a faixa etária, não sei o que, se isso importa... para ti do lado de fazedor e para ti do lado de apoiador, se isso importa na hora, ou se é assim, eu devo me preocupar em fazer o meu rolê, conectar o mais forte com o público que eu posso e assim vai acontecer, sabe? Eu vou aparecer, a marca vem, enfim. Não sei se tu entendeu. Eu acredito que do lado, né, do fazedor, né, a gente trabalha para estar cada vez mais preparado e apresentando linguagens, né, e formatos também que a gente pensa e estuda que essa marca vai se interessar, né? Entender também. Entender e essa relação, né, o despertar do interesse vai ser criado, né? E como eu falei, né, por exemplo, na Marquise 51 as pessoas vêm de diversas frentes, né? Muitas vezes dá vontade de fazer música, né? Então, era músico ou não tinha uma outra formação, né, de escrevedor de projetos ou de planejamento financeiro, de todas as coisas que a gente trabalha hoje em dia, né? Então, é um aprendizado. Eu vejo também hoje muitas pessoas do mercado da comunicação começam a estar representando esses fazedores, né? Porque passa por uma crise muito grande, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, eu brinco, eles não foi porque tu quis largar tudo e abrir a tua empresa, foi porque o mercado te colocou naquela posição e às vezes não tinha mais espaço. Aí né, tem que fazer planilha. Né, daí vem o fazedor que tem que cada vez mais se organizar. Se quer dialogar com uma grande empresa, com uma grande marca, né, que tem essa estrutura, tem essa organização, então a gente procura cada vez mais estar preparado e profissionalizado para isso, né? Tá falando a linguagem que o cara... Uma coisa é a pessoa, né? Como tu tá aqui, tu conhece, parceiro, que representa também o que a gente vive, né? Outra coisa, às vezes, quando vai chegar no departamento de marketing ou no próprio dono ali, que vai dar o sim ou não, que ele tem uma linguagem ali totalmente diferente do que a nossa, que eu vou dizer, não, a ideia é ótima, né? Mas, enfim... Então,
tem que ter esse equilíbrio, né? E a gente cada vez mais trabalha para também ter a nossa verdade, que a gente acredita e faz, e acha que tem essência, né? Mas ao mesmo tempo também está apresentando as coisas de uma maneira que uma outra pessoa que não tem a ver com o artístico possa ver e possa curtir e possa mensurar que foi positivo. Eu acho que é perfeito, é isso aí. Eu acho que pra cena se profissionalizar também, tu vai ter que fazer o reportezinho no final pra mostrar pra empresa que sim, tal, olha, o público que tu queria atingir foi lá, teve tantas pessoas, etc. Eu acho que sim, vai ter isso. Só que as marcas, elas têm que ser espertas e entender que, cara, a ativação num festival, a conexão num festival, ele não termina ali. Tu tem que entender que ali tu vai criar uma mensagem, mas para espalhar pro teu público, né, que tu tem em todo o Brasil, ou que tu tem... então tu vai criar mensagem naquele festival, vai fazer uma ativação, vai fazer uma experiência para as pessoas que estão ali, mas tu vai usar muito do digital para espalhar essa mensagem e para fazer com que as pessoas, né, sintam que estão ali um pouco, que tenham também uma experiência com a marca e com a experiência com o festival, etc. Então acho que é esse equilíbrio. Acho que sim, tem que ter o reporte, mas acho que as marcas têm que ser um pouco mais espertas de não se focarem só nisso, né? Porque, cara, só isso não adianta. Não é só fazedor de playlist, fazedor de planilha e de reporte. Tem que estar na fazer. rua. Tem que usar. E eu fico pensando muito sobre um lance também, que é a diferença entre um artista estar nesse jogo, digamos assim, e um festival estar nesse jogo, né? Porque como a Raider é uma marca, a Catavento é uma marca e a Marquise é uma marca. Só que o artista é como se ele falasse meio direto com o público, assim. Ele tem esse público na mão, que, sei lá, o selo meio que abraça e a marca meio que abraça tudo junto. Qual que é a diferença para vocês? Tu trabalha como artista, trabalha como produtora também, na hora de comunicar isso. Será que dá para o artista fazer direto, assim? Será que dá para o artista bancar, matar isso no peito e falar, não, eu vou fazer isso acontecer? Ou será que você tem que procurar alguém que manje, o artista vai ter que dar uma estudadinha, digamos assim? Claro que ninguém... Enfim, a gente do selo muito rolou porque estudou comunicação. A gente faz música, mas a galera vem disso, então fluiu, assim, foi fácil. E a gente vê que se todo mundo tivesse feito isso, assim, fluiria para todo mundo. Mas essa diferença entre artista, tu sente uma diferença quando chega, sei lá, a Mari para falar ou o Morrostock para falar? Como funciona isso? Bom, o Morro, né, até o próprio Festival Morrostock, a gente sempre teve uma discussão bem grande também sobre essa relação com marcas, né, e com apoiadores, principalmente porque o festival tem toda uma proposta, um conceito, né, de sustentabilidade com a natureza e um discurso, né, que é uma preocupação muito grande nessa relação, e a gente continuar nutrindo aquelas pessoas que sempre apoiaram até agora e são a base, né, do festival. Então, como artista, né, então, como uma marca, né, como um festival independente, entre aspas, né, tu já tem essa preocupação. Como artista, com certeza, né, mas tu tá falando mais do diálogo, assim, do artista. Eu acho que, hoje em dia, o artista que está trabalhando nisso, está trabalhando com música, né? Ou ele está trabalhando também em outras coisas, ou ele está trabalhando com música e trabalhando em outro lugar, né? Tocando e trabalhando em outro lugar. Porque o artista que está trabalhando com música no seu dia a dia o dia inteiro vai ser obrigado a fazer outras coisas, né? Talvez não fosse o mundo ideal, né? Claro, com certeza, né? O criar, a composição, toda a parte artística é todo um trabalho por si só, né? Que já deveria estar o dia inteiro no estúdio criando. Até brinquei, né? A gente tem um estúdio e, como banda, não consegue gravar, né? Brincando, assim, porque é muito trabalho, né? Do dia a dia. A Marquise, eu sempre disse, ninguém quis criar a Marquise, né? A galera queria tocar, queria tocar, né? Mas se não fosse o cabelo e marcar os shows da banda, ninguém ia tocar, né? Então, hoje em dia, eu acredito que a postura do artista que está mergulhado em viver de música vai obrigar ele a estar atuando nessas outras frentes também de criar conteúdo, da produção e
e se especializando, né? Cada um também tem seus talentos, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, e acho que é uma questão de uma equipe, né? Bem isso, né? Talvez a gente não faz tudo sozinho, né? A gente faz um pouco de tudo e com uma rede bem forte de parceiros, e o caminho, acho que é esse. Eu concordo. Muito foda. Faz diferença um artista chegar, uma galera chegar? O que muda? Faz, eu acho que faz. Sendo bem direto, eu acho que sim. Eu acho que quando vem uma Buzz falar comigo, ou enfim, com quem for, quando vem um Movo Stock falar, quando vem uma Balaclava falar, eu acho que sim, eu acho que ganha força. Eu acho que ganha força e é isso. Eu acho que fica mais fácil para mostrar para os profissionais de marketing, para mostrar para o setor, para quem precisa ser reportado, olha, tem tamanho, é nichado, mas tem tamanho, sabe? Que isso é sempre importante. Então acho que faz diferença. Acho engraçado porque a gente da Catavento, quando queria lançar umas paradas, criou o Honey Bomb e as pessoas começaram a escutar o Honey Bomb e eram a mesma galera da Catavento e, enfim, só porque tinha uma coisa assim. Então, sei lá, acho que o que tu falou fica muito que o artista não dá pra ficar só em casa compondo violão, não sei o que, blá, blá, tem que meter a cara. E isso, daqui a pouco se aliar a uma marca ou criar uma pra ser ouvida, acho que é uma boa saída. Começou um show lá, eu não sei que show é, mas acho que todo mundo quer ver. Então é isso aí, galera. Não tem muitas perguntas, vamos trocar uma ideia se alguém pilhar aí. Valeu! Valeu, muito obrigado. Nossa, obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu, velho. Valeu, cara. Muito foda. É nóis.